O conflito no Oriente Médio mexe com o mundo todo e aqui na nossa região não é diferente. Israel avalia agora uma resposta ao ataque do Irã. Ontem, o Irã disparou cerca de 200 mísseis em direção ao território israelense. Foi o primeiro ataque direto depois da escalada de tensão entre Israel e o grupo extremista Hezbollah. Famílias aqui da nossa região sofrem com parentes que precisam ou preferem ficar na zona de conflito. Uma dessas pessoas é uma jornalista que mora em Tel Aviv, em Israel, e nasceu em Taquaritinga. Maristela é de Taquaritinga, interior de São Paulo. A cabeleireira mora em Tel Aviv há 7 anos e conta como foram as últimas horas na capital de Israel. O clima ainda é de muita tensão. Não foi só um ataque de míssil, foi também um ataque terrorista que aconteceu. Na verdade, primeiro aconteceu o ataque terrorista, que acredito que tenha sido por volta das 7 da noite. E foram 2 homens que atacaram pessoas em uma estação de metrô, em um bairro que tem aqui em Tel Aviv, que é a cidade antiga, Jaffa. E até o momento são 6 pessoas mortas e 9 feridas. Ela conta que estava em casa quando recebeu uma notificação no celular. A mensagem dizia para ir a um bunker, um local seguro contra ataques aéreos e bombardeios. Aqui em Tel Aviv a gente tem 1 minuto e meio. Quando toca a sirene, você tem 1 minuto e meio até que o míssil chegue, né? Então eu peguei uma garrafa de água, peguei a minha cachorra e fui pro bunker. No meu prédio tem um bunker que é no subsolo do estacionamento. Então eu entrei e lá não pega sinal de telefone. Então eu só consegui mandar uma mensagem pro meu irmão e disse, eu tô entrando no bunker, não vou conseguir responder, não sei quanto tempo eu vou ficar, se eu vou ficar horas, se eu vou ficar dias. Quando eu sair, eu mando uma mensagem. E aí eu fiquei exatamente 1 hora. E aí eles estavam ouvindo as notícias pelo rádio, porque ninguém tinha sinal de celular. E aí no rádio falou que já era seguro para sair. O ataque de Irã a Israel foi nesta terça-feira. Foram disparados 200 mísseis contra Israel. A maior parte foi direcionada a Tel Aviv. Diante do ataque, os militares israelenses emitiram uma ordem para que a população procurasse por abrigos e bunkers. Sirenes de aviso tocaram por todo o país. O ataque seria uma retaliação do Irã, que responsabilizou Israel pelos assassinatos de líderes dos grupos terroristas Hamas e Hezbollah e disse que a operação representava uma violação da soberania do país. Sérgio é professor universitário de História e explica por que Israel começou os ataques contra os grupos terroristas que apoiam o Irã. A resposta histórica disso remonta a décadas, mas no mais recente é que no segundo semestre do ano passado, Israel sofreu um maior ataque, um ataque atribuído a responsabilidade ao grupo Hamas. E desde então esse conflito mais recente vem se desenrolando. Desde então, o conflito, no entanto, ele era entre grupo dito terrorista com apoio do Estado do Irã, que é o caso do Hamas e também do Hezbollah. Agora, no entanto, desde abril e sobretudo agora, se trata de um conflito declaradamente de Estado para Estado, não é? Então deixa de ser uma questão do Hamas e de Hezbollah para ser diretamente do Irã contra Israel. Israel disse que a resposta ao ataque com mísseis do Irã será uma ofensiva precisa e dolorosa. O governo israelita proibiu o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, de entrar no país. Para o historiador, isso mostra que o conflito agora é entre estados e existe a possibilidade de uma guerra mundial. Nós vivemos num mundo que, do final da pandemia para cá, já vive o conflito da Ucrânia com a Rússia, com respingos na economia no mundo inteiro, com apoios indiretos à Ucrânia vindo de vários países do Ocidente e a China com a Rússia. E o Irã vinha tendo apoio do lado russo e chinês muito mais do que parece natural, sobretudo nesse contexto agora que tradicionalmente os Estados Unidos, conforme sempre foi, apoia Israel.
Então nós ficamos de olho no mundo, criando cada vez mais circunstâncias para uma interdependência de conflitos que pode escalar cada vez mais para fora daquela região. Enquanto isso, Maristela, que mora na capital de Israel, está com medo. A primeira sirene aqui em Tel Aviv, eu acredito que foi há mais ou menos há uma semana atrás. Quando isso acontece, você entra num estado de alerta. Então, você deita na cama, você está esperando a sirene tocar, porque você tem que correr. Você escuta um barulho e você fica já pensando, será que é uma sirene? Será que eu preciso correr? Então, esse estado de alerta que a gente fica, a gente não consegue dormir, a gente não consegue trabalhar direito, a gente fica sempre esperando. Os conflitos no Oriente Médio são antigos e estão longe de ter um fim. Antissemitismo contra judeus existe desde o Império Romano. E aí, com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, líderes de grupos judeus enxergaram a perspectiva de ter aquela promessa de Estado bíblico ser criada. Isso foi executado em 1948 com o apoio da ONU, depois da Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, os estados árabes ao redor não reconheceram essa criação do Estado de Israel, e aí começou um conflito que Israel se defendeu. Desde então, essa questão de guerra, de reconhecimento de Estado, busca por território, nunca mais parou. E hoje, um avião da Força Aérea Brasileira partiu do Rio de Janeiro com destino a Beirute, no Líbano. Ao todo, 21 mil brasileiros vivem no país. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 3 mil brasileiros desejam agora deixar o Líbano e voltar para o Brasil por causa desses conflitos no Oriente Médio.